Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, também do nosso canal no YouTube. Estamos começando mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica que vai ao ar de toda sexta-feira, às 10 horas da noite, programas inéditos. Você está aí, tranquilo na sua casa, chegou sexta-feira, 10 horas da noite, sintoniza a TV América ou sintoniza o nosso canal no YouTube, que você vai acompanhar a nossa revista eletrônica, que traz aí sempre novidades, sempre temas atualizados. E hoje nós vamos fazer um programa especial com o Dr. Anderson Luiz Coelho, ele que é o presidente do CREFITO 4, fisioterapeuta, professor de fisioterapia e do curso de fisioterapia em várias instituições, inclusive aqui em Pouso Alegre, na Univas. E hoje o tema é um tema polêmico que a gente está acompanhando aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, a vacinação em crianças. E hoje o doutor Anderson Luiz Coelho está aqui para esclarecer essas dúvidas e agradecer vocês que estão participando conosco, mandaram aí perguntas. Eu andei jogando o tema aí, já tem 3 amigos aí que já me mandaram perguntas aqui, a gente já vai exibir hoje aqui no nosso programa, e esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, esclarecer dúvidas para vocês. Doutor Anderson, obrigado mais uma vez pela participação, e é um tema que está gerando bastante polêmica, né? Vacina ou não vacina crianças? Tudo bem? Boa noite, Lucas Silveira, boa noite, telespectadores da Rede América de Televisão. Bom, na verdade, é lógico que vacina, né? Infelizmente, toda a pandemia foi muito politizada e, ao mesmo tempo, gerou-se muita especulação desnecessária. A gente sempre teve a imunização das crianças como um direito delas, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, um dever dos pais responsáveis legais em estar oferecendo esse direito à imunização, né? Então, a gente está aqui para tranquilizar e trazer informações que possam ser úteis para que os pais não tenham dúvidas e levem os seus filhos logo, assim que tiver vacina disponível na faixa etária, para se vacinar. Bom, hoje o nosso objetivo é esse mesmo, né, doutor Anderson? É orientar a população a respeito desse tema da vacina. Eu queria que você falasse assim, por que as crianças, elas precisam se vacinar também? Lucas, bom, como qualquer pessoa, né, se você não estiver, né, se você não se vacina, se você não estiver imunizado, o vírus ele pega o seu organismo desprevenido e te deixa doente. Pode até ser que uma doença venha de forma mais grave e faça você ir para o hospital. Isso é assim com a criança. Então, se a pessoa, né, se a criança estiver vacinada, ela vai encontrar o sistema imunológico prevenido. E aí o sistema vai lá e destrói, né, esse vírus, ele combate o vírus com mais força, e aí você não tem, se você tiver a doença, você não terá ela de forma grave, né? Se a gente for pensar, eu tenho observado pais, mães conversando sobre isso e dizendo sobre miocardite, sobre algumas questões. Poxa, no país já foram 2.500 crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos que tiveram né, assim, manifestações graves da doença, miocardite grave. Então, isso sim causa, a doença pode causar consequências graves. Agora, a vacinação não. A vacinação, tivemos 0,007% de alguma manifestação que ainda não tem nenhum estudo mostrando que tem correlação. Então, comparado com a manifestação grave da doença, com certeza a vacinação ela é muito mais vantajosa. E quantas doses, o Anderson, as crianças vão ter que receber? Em princípio, são 2 doses de ambas as vacinas, né? Tanto se ela fizer o ciclo vacinal com a Pfizer ou com a Coronavac. Agora, conta pra gente, tem casos que a criança pode ter alguma reação decorrente da vacina? Eu acho que, historicamente, né, eu sou pai, né? E todas as vezes que a gente ia levar nossas crianças para vacinar, elas mantêm um ciclo vacinal, né, do calendário nacional de imunização completo, em dia, né, graças a Deus. E sempre que a gente ia levar para vacinar, a gente escolhia o início da semana, até porque a gente já sabia que poderia ter alguma reação, era mais fácil precisar, né, contato com a pediatra, né? Então, assim, pode provocar alguns sintomas, sim, né, mas que são mal-estar, febre baixa, cansaço, mas isso dura 1 ou 2 dias e acaba. As vacinas são muito seguras. Eu acho que, assim, estava conversando esses dias com os familiares, falei assim, gente, o importante não é nem discutir a eficácia de vacina, mas a segurança. A partir do momento que a Anvisa autoriza, é porque elas são seguras e aí você pode tomar sem medo. E a vacina, Anderson, ela dá 100% de imunidade nesse caso?
A vacina, Lucas, ela evita que você tenha uma doença grave e que vá parar no hospital, né? Eu trabalho no hospital, você sabe, né? Já estive no Hospital da Clínica Samuel Libani há muito tempo e hoje é no Hospital São José, o Hospital Universitário das Ciências Médicas em Belo Horizonte. A gente tem encontrado assim pessoas graves que não estão vacinadas. Mas pessoas vacinadas, elas não têm ido para o hospital, são sintomas muito leves. Então, assim, ela não impede que você adquira o vírus, né? Mas e que fique um pouco doentinho, mas não muito diferente de outras doenças que você já teve. Então, se você contrariar o vírus, contrariar a doença, ela vai ser muito mais branda do que seria. Agora, o Anderson, e no caso da Coronavac, né, essa vacina, ela é eficaz, ela é segura para a população, principalmente para as crianças? A Coronavac, né, do Instituto Butantan, ela é de uma tecnologia que a gente chama de vírus morto, né, atenuado. Historicamente, ela é utilizada em crianças com excelente segurança. Todas as vacinas, né, de vírus de coroa, como sarampo, rubéola, né, hoje, né, são utilizadas no Programa Nacional de Imunização, são dessa mesma tecnologia da Coronavac. Então, a Coronavac, ela é uma vacina que tem uma alta taxa de eficiência para impedir, né, a morte e os casos graves, e uma taxa próxima dos 50% para impedir, inclusive, que pegue a doença. Né? Eu acho que o melhor exemplo que a gente já teve sobre vacina, né, fazendo uma analogia, é um bom goleiro. Na maioria das vezes, consegue defender o gol. E quando leva gol, geralmente não é gol feio. Né? Então, assim, ela é muito importante, né? A Coronavac, porque ela, né, tem uma disponibilidade alta no Brasil e ela é muito efetiva quando se fala de diminuir os sintomas também, né? Então, ela tem uma taxa considerável para impedir esses sinais da doença, que é o que né, mais nos assusta e que pode trazer sequelas. Agora, o Anderson, dela ser utilizada, a Coronavac, em adultos, tem também algum problema por ser utilizada em crianças? Não, não, de forma alguma, porque a programação dela é o conteúdo do DNA viral, né? Então, se você apresenta a quantidade do DNA viral, não tem uma interferência na questão da imunidade para a criança. Então, não há problema de se usar tanto para adulto quanto para criança. Agora, vem cá, e no caso de imunossuprimidos, né, por que ela não pode ser utilizada? No momento, a contraindicação da Coronavac é para pacientes imunossuprimidos, porque o estudo, né, de liberação pediátrico que foi feito não incluiu esses pacientes imunossuprimidos. Quando a gente vai apresentar um projeto de pesquisa, cadastrar ele num comitê de ética, a gente deixa uma parcela de população de fora. Foi o caso que aconteceu com as crianças imunossuprimidas. Elas não participavam do estudo com humanos. Então, provavelmente, num futuro breve, aí, vão ter novos estudos e vão liberar, sim, né, o uso dessa vacina para pacientes imunossuprimidos, porque, historicamente, já se faz o uso de vírus morto para pacientes imunossuprimidos, né, como é a tecnologia da Coronavac. Então, mas como o estudo atual ele não incluiu esses imunossuprimidos, né, por enquanto eles não estão inclusos, mas de verdade eu acredito que seja uma questão de tempo para esse público ser adicionado, né, e não há contraindicação, apenas a liberação no momento que não incluiu os imunossuprimidos. Não tem nada falando que é contraindicado, não tem estudo falando que pode ser utilizado. Agora, no caso, de repente, a criança teve aí a Covid-19, né, recentemente, quanto tempo ela precisa levar para poder tomar a vacina? Olha, o que está estabelecido atualmente é que se faça a vacina 30 dias após o primeiro dia de sintoma da Covid. Então, a pessoa marca o primeiro dia que ela teve algum sintoma da doença, e aí, 30 dias após, ela pode iniciar o ciclo de vacinação. Agora, o Anderson, no caso da Pfizer, né, ela utiliza o RNA, né, como mensageiro da vacina. Nesse caso, o risco é maior para a criança? Bom, a Pfizer foi a primeira a utilizar o RNA mensageiro, né, no desenvolvimento de vacina no mundo. Não há risco maior, tá? Apesar de estarem, né, sendo usadas em larga escala
pela primeira vez nesta pandemia da Covid-19, as vacinas que usam a tecnologia RNA mensageiro, elas vêm já sendo estudadas há décadas, né? E seu uso é seguro, né? E foi como, inclusive, mostrou os testes clínicos da vacina da Pfizer. Agora, o Anderson, no fato da vacina ter sido desenvolvida muito rapidamente, muitos pais acabam temerosos com isso. Tem algum risco nesse sentido? Não. Apesar de ter sido desenvolvida, né, menos de 2 anos desde o início da pandemia, a vacina da Pfizer para crianças passou por todas as etapas de estudos necessários até a aprovação, e em todas as etapas farmacêuticas garantiram ter cumprido os critérios de segurança, né? E aí, assim, até voltando na questão dos imunizantes feitos por RNA mensageiro, elas garantem imunidade contra doenças como qualquer outro. A diferença está como eles fazem isso. Enquanto as vacinas convencionais, que usam vírus atenuados ou inativados para despertar uma resposta imune do organismo, essa utilizam um RNA mensageiro sintético, desenvolvido em laboratório. É a única diferença. Agora, que outros países, além do Brasil, estão aplicando vacinas nas crianças? Olha, os Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Israel, China, Cuba, Argentina, Colômbia, todos esses locais, né, estão entre os locais que autorizaram a vacinação contra a Covid-19 em crianças, né, e os países têm utilizado diferentes imunizantes, né, e os aplicados em diferentes faixas etárias. Tanto que houve muito turismo, né, para a vacinação. Muita gente saía do Brasil para ir nesses países se vacinar, as pessoas com uma condição socioeconômica maior. E aqui no Brasil, como é que está a vacinação, Anderson? Tem uma ideia? Bom, segundo o Ministério da Saúde, a vacinação infantil ela está priorizando as crianças com comorbidade e com deficiência permanente, indígenas e quilombolas, uma escala como aconteceu com a população adulta, né? Em tese, as pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí, em seguida, a recomendação do Ministério da Saúde para que os municípios e estados progridam nessa vacinação é que a campanha siga a ordem decrescente de idade, né, das crianças mais velhas, ou seja, com 11 anos, para as crianças mais novas, né? Então, o calendário, cada município está organizando o seu, né? A população ela deve procurar saber como está no seu município e para que ela possa cumprir esse esquema, né, de fazer a primeira, a segunda dose no intervalo aí no seu município, com conforto, e para que esta resposta da janela imunológica seja o mais eficiente possível. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, depois do intervalo o doutor Anderson volta para esclarecer aí algumas dúvidas dos telespectadores que já mandaram suas perguntas através do nosso WhatsApp, ao longo da entrevista ele aparece aí na tela, e também nas redes sociais, né, foram lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, também mandaram as suas dúvidas e você pode participar. O intervalo é rapidinho.